Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade no nosso trabalho de leituras das cartas do Cristo e nós estamos aqui muito felizes de ter tua companhia conosco. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal e se sentir o desejo no seu coração, compartilhe as mensagens com seus amigos, com seus parentes, com aqueles que o seu coração sentir o desejo de compartilhar essa felicidade, de conhecer essas mensagens vivificantes nos dadas pelo Cristo, que nos dão caminhos de como nós conduzirmos a nossa própria vida e sermos felizes, trabalhando para nós mesmos e vivendo o nosso suor. Obrigado pela sua atenção e nós vamos agora para a oração inicial. Aquela que a gente sempre faz, que o Cristo nos ensinou antes das leituras, a gente faz porque é uma leitura de meditação. Aqueles que estão sentados, procure o melhor conforto para que você possa se relaxar e beber de cada palavra desta oração, porque cada palavra dessa é vida pura em nosso ser e elas transformam o nosso modo de pensar e de conceber as coisas, transforma a nossa fé, de forma que uma convicção, um poder total, de total convicção toma conta do nosso coração e da nossa mente. É isso que nós temos que procurar sempre. Então vamos à oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás sempre receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Pai, entrego em tuas santas mãos este trabalho desta noite. Agradeço a Ti, meu Cristo amado, pela Tua companhia e inspiração na transmissão da Tua mensagem, e que tudo seja feito conforme a vontade dos Senhores. Gratidão. Então, continuando a leitura na página 278 do livro, para aqueles que estão acompanhando, eu vou ler aqui o antepenúltimo parágrafo, que fez parte do vídeo do nosso irmão Walter, o vídeo anterior, para que a leitura tenha fluidez no trecho em que irei ler hoje. Então lá está escrito assim: se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, o seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si mesmo. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros. Agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito.
Qualquer pessoa que atinge esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Segue o Cristo. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e o mantiver sempre diante da sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo. E o suicídio pode ser o resultado natural. Como é sério isso? Portanto, seu progresso deve ser e será gradual, ou seja, de forma tranquila, mas progressiva. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. Essas revelações, elas vêm de todo tipo, inclusive com os nossos problemas, com angústias, ou com alguma situação que vai nos mostrar que a gente não conhecia, que era aquilo que acontecia conosco. Essas são as revelações que ele fala, que vai melhorando a nossa consciência. Aí segue ele. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito do seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência, psique, e fizer com que
se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Olha a revelação aí. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim, diz o Cristo. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação e rejeição. E qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa, o Pai em nós, a nossa alma. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá. Mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade do seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade, se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento, porque a sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim do seu tempo na terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra, a igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na terra para agradar a Deus, conforme diz a igreja. Está na terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Quando a gente aprendeu a domar esses leões em nós, da ligação e da rejeição. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse: bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, não humilde. Coração pacífico, porque eles herdarão a terra.
Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Há, às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocado, ou seja, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnéticas emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver neste caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos obscuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega o seu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações, ainda que doloridas. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória, para nunca voltar a construir aquela consciência. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. A hesitação, ou seja, a dúvida, são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinha certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina, que elevou o seu espírito para o alto.
Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre a sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado, desanimado. E provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmo e travam o seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com pensamentos e palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emocional perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristezas e rejeições mútuas. Pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos de adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando o filho se rebela contra a autoridade e os pais reagem com abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito, diz o Cristo. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, os pais. O uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio, que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando Cristo fala aqui dessa empatia, para encerrar aqui a minha leitura, essa empatia aqui não deve ser confundida com aquela empatia lá da carta 7. E o próprio livro explica aqui. Nota da tradução francesa.
A empatia aqui mencionada deve ser distinguida da empatia sobre a qual se fala a carta 7. Na qual, lá na carta 7, o termo designa um tipo de empatia hiperemocional, que é a total identificação com a causa do sofrimento. Lembra lá da piedade, da dor, querer assumir e às vezes sentir aquela dor da pessoa e jogar uma consciência melancólica ali no assunto e aquilo não contribuir para ajudar a pessoa a sair do miasma. Então ele fala, ao invés de uma compreensão que permita a alguém responder com palavras que ajudarão a aliviar a aflição do outro e ajudá-lo a sair-se melhor da situação. Esse tipo de empatia hiperemocional poderia provocar o fenômeno da manifestação das feridas da crucificação, os estigmas. Por outro lado, a empatia de que se trata aqui significa que, discutindo sobre um assunto, a pessoa faz as suas observações, levando em conta os sentimentos do outro, mostrando assim que compreende o ponto de vista do outro e o aceita de coração. Comunicando o seu próprio ponto de vista de modo que um acordo possa ser alcançado com plena harmonia. Ou seja, a empatia aqui na carta 8 é para a conciliação plena. Ela é desapaixonada, ela está livre de sentimentos. Lá na carta 7 não, é um peso muito grande de sentimentos, de piedade, aí que a gente acaba querendo mostrar para o outro, você está sofrendo isso por causa daquilo, nossa, mas você deveria ter feito diferente. O Cristo diz que isso aí arrasta o outro para baixo e a gente perde a nossa condição de luz espiritual. Melhor essa empatia aqui, de ouvir a pessoa que está aprisionada com aquela consciência daquele problema no momento, com serenidade, no olhar, no observar e sentir-se no lugar dela, sentir o que ela está sentindo e reconhecer, tanto com palavras de aceitação ou com o próprio silêncio, ajudando a pessoa a achar um meio de sair daquela situação angustiante. Essa é a empatia da carta 8, tá? Que essa leitura faça parte das suas meditações agora. Busque o Cristo sempre para inspirá-los em suas meditações, porque é assim que a gente vai galgando linhas e linhas das nossas frequências de vibração para uma espiritualidade mais elevada. Minha gratidão pela sua atenção e por ter nos acompanhado. Esperamos você para os próximos vídeos neste canal, e aqueles que porventura o seu coração sentir a vontade de convidar, que eles também estejam conosco e sinta a mesma felicidade, contagiar também o coração deles, assim como contagiou o nosso. Gratidão.